ACH8616, processos patológicos, infecção por estreptococcus do grupo B. Nesta aula, os objetivos são: descrever o quadro geral da infecção por estreptococcus do grupo B, conhecer os fatores de risco para essa infecção, entender como o estreptococcus do grupo B pode causar infecção no neonato, conhecer os mecanismos utilizados pelo EGB para subverter e evadir o sistema imune, e conhecer os métodos diagnósticos e formas de manejo clínico. Quadro geral. O agente causador da infecção é a bactéria Streptococcus agalacti, que é uma bactéria normal da microbiota gastrointestinal humana. É uma bactéria gram-positiva, então ela é recoberta por uma parede de peptidoglicano. Sabe-se que o antibiótico adequado para inibir o crescimento dessa bactéria é penicilina, ou da família da ampicilina. A doença que essa bactéria causa é sepse materna e sepse neonatal. A sepse materna está associada a coriomielonite, endometrite e infecção urinária. Então, nessas situações, nesses cenários, pode ocorrer sepse materna. E a sepse neonatal, em geral, logo após o nascimento, acompanha-se o neonato por uns 7 dias, ela pode se desenvolver em bacteremia, ou seja, desenvolvimento da população bacteriana. Isso vira uma pneumonia, é o primeiro órgão afetado, o pulmão, do pulmão para o coração, do coração para as meninges. Então, vira uma meningite. A manifestação da doença, então o momento em que a bactéria ataca o hospedeiro, é durante o trabalho de parto. Esse durante é importante, porque é só nesse momento que vai ocorrer o problema. Durante o trabalho de parto, e uma vez que o neonato tem contato com a bactéria ou a puérpera, durante esses primeiros dias da primeira semana que pode ocorrer a sepse. Mas é durante o trabalho de parto em que vai ocorrer a infecção por estreptococcus do grupo B. Fatores de risco maternais que predispõem o neonato à infecção por EGB. Parto prematuro. Esse é um fator de risco, acho que o mais forte, mais importante. E é a situação mais perigosa de tudo isso daí, inclusive na hora dos tratamentos com fármacos. Ruptura prolongada de membranas, acima de 18 horas. É exatamente após a ruptura prolongada que o estreptococo ele tem a chance de começar a se desenvolver. Então, a multiplicação da bactéria ela vai aumentar no momento que rompe as membranas, ele tem acesso a esses nutrientes. Mas, curiosamente, ele é capaz de atravessar a barreira placentária, mas ele não atravessa. Ele só faz isso depois que rompe as membranas. Terceiro fator de risco, febre intraparto maior que 38 graus Celsius. Quarto, infecção prévia com EGB. Então, se tem infecção prévia com EGB, em geral, o pessoal vai tentar ir para profilaxia intraparto com antibióticos. Se os 3 itens anteriores, parto prematuro, ruptura prolongada de membranas por mais de 18 horas e febre intraparto se desenvolve ao mesmo tempo, o risco de sepse neonatal, de infecção neonatal, é de 45%. Então, esses fatores são importantes aí. Ciclo de vida do estreptococcus do grupo B como patógeno neonatal. Então, o estreptococcus do grupo B é uma bactéria normal da microbiota intestinal. Não há nenhum problema a pessoa estar infectada com isso, porque todos nós estamos. Em geral, ela tem 2 estados. Um estado comensal, no intestino ou na própria microbiota vaginal. Ele consegue competir com lactobacillus e viver em certas quantidades aí. Ou ele está disperso em outros tecidos. Ele pode estar, por exemplo, disperso em pequenas quantidades por volta da placenta, sem cruzar a placenta. Ele só vai fazer isso na hora do trabalho de parto. É intraparto. Quando romper as membranas, ele começa a se multiplicar. Já no neonato, logo após o bebê passar pelo canal de parto, ele pode aspirar o micro-organismo comensal. Esse micro-organismo comensal ele tem acesso aos pulmões.
Lá ele vai causar aquela pneumonia, infecção pulmonar, o primeiro tecido, o primeiro órgão que ele afeta. Daí ele migra para o coração, pelo coração ele é bombeado e chega até as meninges. Agora, se eu tenho uma infecção múltipla de órgãos que vai causar disfunção nesses órgãos, e isso é causado por uma infecção bacteriana, se essa infecção com disfunção de órgãos é seguida de uma resposta desproporcional do hospedeiro, isso é uma sepse. Então, sem dúvida, o fato dele passar por tantos órgãos, ele coloca o neonato em risco de sepse. O EGB é uma bactéria que é capaz de evadir o sistema imune. Ele é capaz de subverter o sistema imune para poder se manter lá, localizado nos nichos ecológicos que ele tem interesse. Esse contorno circular é a bactéria, Streptococcus, né? Bactéria esferoide. E em volta dela, ela tem uma cápsula de um polissacarídeo chamado ácido siálico. Esse é o mesmo polissacarídeo que está presente nas glicoproteínas humanas. Então, de certa forma, isso vai ser muito bom para ele, que ele consegue se disfarçar de self, do próprio indivíduo. O ácido siálico, ele pode bloquear a fagocitose dos fagócitos, porque o fagócito ele não vai reconhecer isso como um inimigo, ele vai reconhecer isso como o próprio hospedeiro. Na superfície da membrana, existe uma proteína chamada CSPA. CSPA é uma protease. Ela pode clivar o fibrinogênio e depositar fragmentos de fibrina na superfície da cápsula do Streptococcus. A presença desses fragmentos de fibrina vai permitir que o patógeno, em geral os cocos eles vão fazer cadeias, né, mas vai poder fazer uma agregação maior, formação de biofilme, e ele é reconhecido pelo sistema imune como self. Essas duas ações em função do ácido siálico da proteína CSPA bloqueiam o reconhecimento pelo sistema imune. Então ele passa despercebido pelo sistema, ele consegue subverter isso. O ácido siálico também ele impede a deposição da proteína C3, do componente C3 do sistema complemento. Mas não é só a C3 do complemento que é prejudicado, não. Existe uma proteína de membrana transmembranar chamada beta, a proteína beta. Ela se liga ao fator H, que é um fator ativador do sistema complemento. Uma outra proteína, uma protease chamada SCPB, ela cliva o fator 5A do sistema complemento. O fator 5A é quem vai chamar o 6, o 7, o 8 e o 9, que vai formar o complexo de ataque. Então, são os fatores decisivos da cascata do complemento. O 5A ele não vai estar lá na forma integral. A proteína BIBA se liga à proteína C4, que é a proteína que, quando clivada, vai ajudar a recrutar a deposição de C3 na superfície. Então, uma vez que ela está associada aqui, não vai ativar o sistema complemento. Se ela foi clivada, porque a C4 ela também sofre proteólise, a proteína CYP do EGB ela sequestra C4b extracelularmente, fora da superfície. Finalmente, a proteína beta ela também consegue se ligar na porção constante de IgA1. Então, eu tenho ação direta nos fatores do sistema complemento e em IgA1, e tudo isso vai levar à ativação do sistema imune. Toda resposta mediada por anticorpos é bloqueada por conta dessas ações, da proteína beta, de SCPB, de BIBA e de CYP. RIO-B, hialuronato liase. O ácido hialurônico é um açúcar presente na matriz extracelular. Então, esse açúcar ele vai dificultar o acesso à célula do hospedeiro. Mas a bactéria possui isso, então ela consegue clivar esse açúcar e penetrar dentro da matriz extracelular e ter acesso às células, que é onde se encontra o nutriente que ela tem interesse. Isso é uma coisa. A outra coisa é que RIO-B também reduz a produção de citocinas pelo sistema imune.
CSPA, além da atividade que permite acumular fragmentos de fibrina, que é o clivado de fibrinogênio, também cliva as quimiocinas, por exemplo, CXC. Então, não vou ter ação mediada por quimiocina. Na superfície também existem 3 proteínas importantes: PIL-B, PBP1A e as proteínas do operon DLT. O que todas essas proteínas fazem? PIL-B ela vai se ligar a uma proteína na superfície, PPB1A vai impedir a ligação dessas proteínas na superfície, e as proteínas do operon DLT vão clivar essa proteína. O que são essas proteínas? São os peptídeos antimicrobianos, no caso no sangue, né, seria a hemolisina, que é capaz de, a beta-defensina, desculpa, que é capaz de perfurar o patógeno, produzindo poros e prejudicando a sua estabilidade osmótica, né, contra estresse osmótico e mecânico. Os neutrófilos, eles podem lisar seu componente celular num evento chamado neoptose, né? Os neutrófilos eles vão sofrer um tipo de apoptose particular deles, só que ao fazer isso eles liberam seu conteúdo nuclear, que é o DNA. Essas fibras de DNA que são indicadas aqui, elas conseguem aprisionar o patógeno e tornar ele alvo fácil de fagocitose dos macrófagos. Mas o Streptococcus do grupo B secreta NucA, que é uma nuclease, que vai degradar esse DNA. Então isso vai diminuir a viscosidade do meio, vai impedir que a bactéria caia nessa armadilha dos neutrófilos. Enfim, tudo isso daqui, a ação dessas proteínas e de NucA, vão conferir defesa contra peptídeos antimicrobianos, que são essas proteínas aqui, e também contra a resposta dos neutrófilos. Dentro de qualquer organismo existem moléculas que defendem ele de estresse oxidativo. Então, no caso aqui, glutationa é o maior antioxidante celular, nossas células também têm, todo organismo vai ter glutationa. Superóxido dismutase, que converte o radical livre superóxido em água oxigenada. Mas o Streptococcus ainda tem algo mais aqui. Ele tem esse pigmento carotenoide, que é um antioxidante que ele produz. Então, glutationa, sódio e o pigmento carotenoide são a defesa antioxidante. O sistema imune trabalha muito com isso. Então, as células elas vão produzir radicais livres para tentar produzir oxidação biológica na vizinhança dessas células, né? Mas Streptococcus do grupo B tem proteção contra o estresse oxidativo. Eu não diria que essa proteção é tão relevante quanto todos esses outros fatores que subvertem o sistema imune, mas isso é importante também. Finalmente, aquilo como eu posso dizer, aquilo que é a marca desse tipo de bactéria. Se você coloca ela no meio com agar-sangue, ela vai formar um halo, porque ela consegue lisar o eritrócito. Então, a marca dela é a capacidade de secretar a hemolisina, a citolisina. A hemolisina ela é uma proteína que forma poros nas células, e essas células podem morrer. Então, tanto a beta-hemolisina, citolisina, quanto a proteína gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, elas podem, produzindo o poro ou interferindo com o fagócito, levar à sua apoptose. Então, se eu levei a apoptose do fagócito, eu não tenho mais a célula que seria capaz de fagocitar e eliminar essa bactéria do hospedeiro. É claro que são muitos fatores, não se espera que a pessoa memorize isso, é uma quantidade grande de coisas, mas o que se pode fazer é agrupar isso, como está aqui. Então, o Streptococcus do grupo B, ele tem estratégias que bloqueiam o reconhecimento do sistema imune, que são essas estratégias aqui, que no fim das contas fazem com que ele se passe por uma célula humana. Então, o fato de ter ácido ciálico, inibir a ativação dos fagócitos e criar essa
esse acúmulo de fibrina na parede, na cápsula. A ação dele sobre as proteínas do sistema complemento e inativar, né, a resposta imune. E a defesa contra os peptídeos antibacterianos, seja por ligar nas proteínas, impedir que elas se depositem ou sua degradação, e a indução de apoptose fagócitos, usando a estratégia clássica dessas bactérias de poder obter o conteúdo das células hospedeiras para sua nutrição, que é a lise por beta-hemolisina citolisina. Diagnóstico. Para diagnosticar, então, é feita uma coleta de amostra dos intróitos vaginal e anal, que o anal é o maior reservatório de IgP, né? Como disse, é uma bactéria do trato gastrointestinal. Esse é o famoso teste do cotonete. Depois disso, essas amostras elas são espalhadas em placas com meio de cultura Todd-Hewitt, na presença de gentamicina e ácido nalidíxico. Então, é um inibidor de tradução e um inibidor de DNA girase. É óbvio que se eu inibo isso daqui, eu estou inibindo não o Streptococcus, ele não é muito sensível a esses daí, mas as outras bactérias. Então, você assegura que se cresceu ali, é Streptococcus. Só que, embora esse diagnóstico seja muito bom, ele seria o padrão ouro, ele demora de 24 a 48 horas. Se o parto é iminente, isso é ruim. Você precisa da resposta rápida, porque, como foi dito, a agressividade desse patógeno ela é maior no período intraparto. Ela inicia-se durante o período intraparto. Então, lança-se mão de outros testes rápidos, que tem o resultado de 1 hora e que pode ser feito durante o parto. Então, por exemplo, PCR é a aglutinação de partículas de látex. PCR é a reação em cadeia de polimerase. Eu imagino que estudantes de obstetrícia já viram isso em outra disciplina. Essa aglutinização de partículas de látex, a explicação disso está no vídeo postado no TDIA, logo abaixo dessa aula, e também na descrição desse vídeo aqui. Tem um vídeo do Instituto Butantan. Só que esses testes que são rápidos, eles só são bons nas mães que já estão bem colonizadas pelo patógeno. Se eu tiver mães que estão moderadamente ou leve, eu posso ter um falso negativo. Então é óbvio que é necessário que esses testes ele aumentem sua sensibilidade. É necessário ter uma capacidade de detectar isso a partir de uma célula única. Mas essa ideia de você estudar e analisar as células únicas é uma ideia mais recente, né? Então, nós estamos esperando os testes melhores aí. Tratamento. O tratamento, como é bactéria gram-positiva, é penicilina. Então, quimioprofilaxia intraparto, durante o parto. Não pode ser antes, não faz sentido. Porque o patógeno ele tem uma população que oscila com o tempo. Então, a quantidade de bactéria ela oscila. Tem hora que é muito, tem hora que é pouco. Então, durante o trabalho de parto, faça injeção intravenosa ou intramuscular do antibiótico. E aí se mantém a injeção disso por algum período até o fim do parto. E essa injeção ela tem que ser iniciada após o início do trabalho do parto ou ruptura das membranas. Em geral, faça rastreamento. Então, na 35ª, 37ª semana, coleta-se, faz o teste de cotonete e aí determina-se se a bactéria está lá no meio Todd-Hewitt. Mas a bactéria ela tem uma colonização intermitente. Não quer dizer que se foi detectado aí, na vizinhança dessas semanas, que a bactéria estará lá no dia do parto. Mas acredita-se que sim, que o ciclo em que a colonização reduz é muito lento, então assume que se detectou nessas semanas aí, mais para frente a bactéria ainda estará lá, mas não é certeza. Se for positivo, então no dia do parto sim administra antibiótico, quimioprofilaxia intraparto. Bom, e se a mãe for tratada ao longo da gestação, então você
Durante a gestação, você vai tratar a mãe com antibiótico para neutralizar toda e qualquer bactéria que esteja presente lá. Bom, essa não seria uma boa ideia, porque se você administra antibióticos, mesmo que seja no último trimestre, você vai prejudicar a microbiota natural, que é importante para outras coisas, para a obtenção de vitaminas, os outros nutrientes necessários para o ser humano. E de 30% a 70% das mulheres apresentam-se colonizadas no dia do parto, mesmo depois de feito esse tipo de tratamento. Então, não é suficiente. O que é administrado? Penicilina G, 5 milhões de unidades intravenosa, dose de ataque, e depois 2,5 milhões de unidades de 4 em 4 horas até a conclusão do parto. E se a mulher for alérgica, isso é importante. Se for determinado que vai ser utilizada profilaxia intraparto aqui ou por algum dos outros métodos, PCR, aglutinação de partículas de látex, não se pode administrar um antipenicilina a uma pessoa que é alérgica. Essa pessoa pode ter um choque anafilático. E a taxa de mortalidade, em geral, é de 1 em 10 mil a 1 em 100 mil, quando não se sabe. Ou seja, são raras as pessoas que são alérgicas. E, em geral, esse que é o problema. No cenário brasileiro, assume-se que é como se fosse tirar na loteria. Então, a pessoa imagina, eu não vou tirar na loteria e catar exatamente essa 1/10, milésimo, 10º, 100º, milésimo pessoa. Então, eu vou injetar um antibiótico. Mas isso não é o cenário ideal. No cenário ideal, sabendo-se que a mulher é alérgica, então seria bom saber disso previamente, então há duas situações. Uma situação de baixo risco em que se usa cefazolina. Então, a resposta alérgica não é muito forte. Pode-se usar esse antibiótico intraparto. Na situação de alto risco, então, utiliza-se outros antibióticos. Clindamicina, eritromicina, vancomicina. Há duas coisas importantes a falar aqui. Primeiro, isso daqui já está protocolado muito bem, não é necessário pensar. Mas isso daqui, não. O que eu quero dizer com isso? Que se vai administrar um antibiótico, você precisa saber qual é a concentração inibitória mínima. Então é necessário que, para aquelas bactérias que foram obtidas aqui, no rastreamento, faça-se o teste de sensibilidade para ver qual é a concentração necessária. Há casos de mães que foram tratadas com clindamicina que entraram em sepsia depois, porque a concentração que foi utilizada estava abaixo do mínimo necessário para matar a bactéria. Ou seja, o procedimento foi correto. Ela era alérgica, precisou disso, mas usaram a concentração inadequada. Então, não é tão simples, não é trivial. É necessário ter todos esses controles para que seja seguro. A segunda coisa é que, na situação pior, que é a situação de alto risco, essa é a situação do parto pré-termo. Então, o que acontece? Há vários artigos de revisão, então o mais recente deles é de 2017, na revista de Medicina Materna, Fetal e Neonatal, em que eles mostram que fármacos ototóxicos, como esses daqui, ó, né, aminoglicosídeos, né, como por exemplo vancomicina, né, eritromicina, ou ventilação mecânica, que quando nasce o parto pré-termo, necessariamente vai precisar de UTI. Então, fármacos ototóxicos e ventilação mecânica por mais de 5 dias no parto pré-termo leva a perda auditiva, que pode ser significativa ou não. Ou, enfim, vai ter uma gradação aí. Mas não é bom passar de 5 dias. Nas crianças que nascem num parto que não é pré-termo, no parto na data correta, a partir do momento correto, não tem tanto risco, porque não vai se aplicar isso por mais de 5 dias. A pessoa vai ser a profilaxia intraparto e a criança não vai precisar ser internada em UTI. Bom, profissionais de obstetrícia que são muito cuidadosos já leram no caderno de atenção básica alguma coisa sobre isso daqui. E o que essa pessoa leu? Provavelmente foi isso daqui. Streptococcus do grupo B. Nesse caderno, eles mencionam uma revisão Cochrane
de Olson e Shah, de 2009. Essa revisão de 2009 diz que não há evidência de benefício que recomende o uso da prática da profilaxia intraparto. Olson e Shah, os mesmos autores, publicaram em 2014 uma segunda revisão Cochrane sobre isso daí. E eles dizem que também não há falta de evidência, porque os estudos que foram construídos para estudar isso, a profilaxia intraparto, eles têm uma deficiência metodológica. E essa deficiência metodológica é o fato de que eles não foram feitos de forma adequada, que é um estudo duplo cego controlado. Muito recentemente tivemos problema aí da daquele fármaco lá, e a hidroxicloroquina. E esse fármaco, ele teve um grupo francês que mostrou que aplicando em um certo grupo de pacientes você tinha erradicação do SARS-CoV-2. Mas depois um estudo duplo cego adequado, esse primeiro francês não foi nem simples cego, mostrou que não tinha nada que confirmasse essa evidência. Então ainda é necessário determinar se onde que esse fármaco funciona, né? Da mesma forma, isso tem que ser feito com infecção do Streptococcus do grupo B e o seu tratamento profilático intraparto. Então, o que é necessário fazer é isso, um estudo duplo cego aleatório, que é o estudo correto com o número de pessoas corretas. E ninguém fez isso ainda, desde Olson e Shah. Eu verifiquei recentemente a literatura, não tem isso ainda. Então, essa é uma porta aberta para pessoas profissionais de obstetrícia estudar. Mas, então, o que é esse experimento duplo cego? Para as pessoas que não sabem ainda, né? Vamos imaginar o seguinte, que uma empresa produziu uma pílula, jumping pill, a pílula que faz a pessoa pular mais alto, talvez. E aí você vai fazer um teste, né? Será que se eu der essa pílula, que está o profissional, né? O cientista, que está o paciente, será que se eu der essa pílula para esse paciente, ele vai pular mais alto? Essa é a pergunta. Então, para controlar esse experimento, você vai dividir as pessoas em dois grupos. Para um você dá a jumping pill, a pílula que faz pular, e para outros você vai dar uma pílula fake, uma pílula de açúcar. Porque pode ser que simplesmente acreditar que a pílula vai ajudar, pode de fato aumentar a altura dos saltos do paciente. Então isso é um experimento controlado. Simples cego. O paciente não sabe o que ele tomou, mas o experimentador sim. Há uma deficiência nesse experimento aí, porque o experimentador, ele sabe quem recebeu e na hora de analisar os dados ele vai se sentir tentado a favorecer algum tipo de efeito. Então isso é o single blind, teste cego simples. Você vai dar uma pílula fake para um grupo, uma pílula real para outro grupo, eles não sabem, o blindfold está vendado, né? Não sabe o que tomou, e aí a pergunta é, será que a pílula aumenta? Ou isso é devido a um efeito placebo? Isso poderia de fato resolver a coisa, mas não resolve, porque o cientista ele pode ter algum tipo de efeito subconsciente. Isso é natural, às vezes você olha os dados e você fala, puxa, mas é só um pouquinho aqui e realmente de fato tem um efeito, por menor que seja. Então, para sair desse efeito, para o cientista não participar disso com a sua influência, com a sua avaliação, então ele já tem o resultado, a expectativa para remover isso, criou-se o teste duplo cego, em que ninguém sabe, nem o cientista e nem o paciente sabem quem tomou qual pílula. Como é feito isso? Aqui está o pesquisador, eu representei ele com uma cartolinha aí, e eu vou colocar um anteparo, então ele não vê o que está acontecendo desse lado, essa parede aqui não deixa ele ver o que vai acontecer aqui. E eu tenho um intermediário, tem esse triângulozinho, esse chapéu de Napoleão aqui. Então, o pesquisador entrega para o intermediário o medicamento e o placebo. E o intermediário ele tem acesso aos grupos de pacientes. Ele divide os pacientes em grupos, o grupo tratamento e o grupo controle, e faz essa separação aleatória, e aí ele administra.
Ao grupo tratamento, ele vai adicionar o medicamento e ao grupo controle o placebo. Ele sabe, esse aqui ainda não, ele não viu. E aí ele acompanha esses pacientes e vê o resultado, vê o que aconteceu aqui. Então você vê que aqui estava o pessoal, só esse daqui mudou, aqui estava o pessoal, esses 3 mudaram aqui. E depois ele compara esses resultados e guarda isso para ele. Depois ele comunica ao pesquisador que ele concluiu e ele entrega os resultados. Ele não vai entregar a comparação dele, mas ele vai entregar isso aqui, os dados brutos. E o pesquisador vai tentar descobrir quem estava no grupo de quem. Ele não sabe. Ele vai tentar adivinhar isso. Então ele tenta adivinhar e de repente ele pode chegar a ter uma surpresa. E ele vê assim se de fato o efeito era do fármaco e não do placebo. Esse é o tipo de estudo adequado. Pelo próprio desenho experimental, vê-se que não é tão simples assim. Você tem que ter um grupo de pacientes, você tem que ter o acompanhamento, você tem que ter um número suficiente para ter o tratamento e o controle, para ter a validação estatística. Você tem que ter o intermediário, além do próprio composto. E esse pesquisador tem que estar treinado e, de certa forma, sem esse vício de poder inserir um viés no trabalho. Mas isso é o correto para fazer. Isso tem que ser feito com a profilaxia intraparto. No momento o Brasil adota sim. Chegou a pessoa, faz a profilaxia se não tiver nenhum resultado do teste de cotonete. Se tiver e for positivo, também faz a profilaxia. Bom, quando você determina se a pessoa está infectada no momento do parto, quem é que deveria fazer isso? Em 2012, William Over, que escreveu um artigo no British Medical Journal, ele falou que isso daqui, esse Point of Care Test, né, então uma solução, né, para esse tipo de problema, é você fazer teste molecular rápido. Então, pode ser, por exemplo, o PCR, que tem uma sensitividade de 99,6%, uma especificidade razoável e resolve em 75 minutos. Então, ele fala que as point of care tests, então o teste que você vai fazer ali na hora, they could be performed by midwives. Então, é evidente que essa tem que ser uma das atribuições da obstetriz no Brasil. Ela tinha que ter acesso a esses testes de PCR, a partícula de látex, e entender muito bem suas limitações, claro, e complementar isso com o teste do cotonete, o teste do rastreamento que foi feito, para tomar uma decisão melhor com a participação de outra pessoa que possa administrar o antibiótico. Finalmente, eu gostaria de concluir isso daqui com algumas coisas de um artigo antigo, mas eu acho que é importante porque uma das coisas que se faz em obstetrícia é a divulgação do que se aprende no conhecimento científico para a população. E a população ela sempre vem cheia de mitos com relação ao que se sabe, ao que ela sabe de alguma doença. Mitos do EGB. Então, mito 1. EGB é um IST? Para cada mito desses, eu sugiro que você pause o vídeo, pense um pouco e depois você olhe a resposta. EGB é um IST? EGB é habitante natural da microbiota intestinal, tanto de homens quanto de mulheres. Então, não é IST. Você espera ter IgB. Tem pessoas que estarão colonizadas o ano inteiro e tem pessoas que a colonização vai ser oscilatória e tem pessoas que a colonização vai ser muito baixa. Colonização não está associada ao número de parceiros sexuais. Então, não é para associar essa colonização, o resultado do teste do cotonete, com qualquer outra coisa, exceto o fato da bactéria ter crescido no intestino, na microbiota vaginal. E a colonização não é doença, nem sinal de higiene deficiente ou de conduta moral incorreta. Então é importante disseminar essa informação. Mito 2. Não se deve ter relações sexuais, engravidar ou amamentar até a erradicação da bactéria? O que você acha? Bom,
O uso de antibióticos causa uma redução transitória da quantidade de EGB. Então, o antibiótico ele não vai erradicar ele, né? Então, ele simplesmente reduz a quantidade de bactéria e depois ela retorna porque ela é da microbiota natural. Os micro-organismos recolonizam o trato gastrointestinal e a vagina após que os antibióticos serem interrompidos. E tem EGB no leite materno? Sim, mas como o EGB é da microbiota natural do ser humano, vai entrar no trato gastrointestinal da criança, ele vai ter o EGB lá, e o EGB não vai causar nenhuma doença. Mais um mito. Após o nascimento, o bebê tomará antibióticos e nada acontecerá? Bom, aprendeu-se aqui, até esse ponto, que a prevenção correta é a profilaxia intraparto. Então, não faz sentido esperar nascer para depois administrar os antibióticos. Se alguma mãe tem esse mito, é necessário deixar bem claro, porque é justamente no momento intraparto em que a bactéria começa a se desenvolver. Não há nenhuma evidência que recomende a administração de antibióticos aos neonatos que nasceram de mães colonizadas. Então, é só intraparto, naquele ponto. É óbvio que deve ser acompanhada a criança por 7 dias. Sempre tem, se a mãe for colonizada, isso foi demonstrado no padrão ouro, num teste em placa de Petri, ou mesmo PCR, tem que observar, pode acontecer, não se deseja isso, o desenvolvimento de uma sepse. Então, todos esses bebês têm que ser monitorados. Eu não diria só por 48 horas, por 7 dias. E sempre ficar de olho em sinal de infecção. Lembrando que primeiro ele vai infectar as vias pulmonares, depois o coração e as meninges. Então, qualquer distúrbio respiratório é importante estar atento. Mulheres qualificadas para cesariana eletiva devem receber antibióticos intravenosos por pelo menos 4 horas antes do parto? Olha, o EGB ele consegue atravessar a barreira, a membrana amniótica. Ponto. Mas ele não vai fazer isso. Ele só faz isso no período intraparto ou após a ruptura das membranas. Que é aí que provavelmente os nutrientes que disparam esse sinal agressivo dele estão presentes nesse cenário, só nesse cenário. Então, não é necessário. Se não rompeu as membranas e se não está em trabalho de parto, no caso cesariana, não deveria ser necessário. Então, a incidência dessa doença em cesariana, que ocorreu antes do trabalho de parto, é muito baixa. Então, é óbvio, né? Não se descarta isso, mas, enfim. Então, de certa forma, antes da cirurgia, não é necessário, né, usar o antibiótico. Clorexidina vaginal durante o trabalho de parto pode prevenir infecção pelo EGB em neonatos? Bom, tem uma revisão Cochrane de 2014 de quem? Dos mesmos, do Olson e do Shah, a colaboração do Strayed também, que concluíram o seguinte, que a clorexidina vaginal, o uso de clorexidina vaginal, não está associado com redução de nenhum dos resultados primários da infecção por estreptococo do grupo B. Então, e nem protege contra sepse ou meningite. Não é que, na verdade, não está associado, é que os resultados, o trabalho, né? Então ele fala assim, o review não apoia esse tipo de tratamento, porque os resultados, a qualidade metodológica dos trabalhos é pobre. Provavelmente falta o quê? Estudos duplo, cego, controlado, randomizado, que são estudos caros. Mas eu acho que são esse tipo de estudo que o Ministério da Saúde deveria bancar e os obstetrizes tinham que estar liderando isso daí. Resumo. Streptococcus do grupo B é uma bactéria gram-positiva, então ela tem parede. Se tem parede, eu consigo reduzir sua proliferação com penicilina. Ela causa sepse materna e sepse neonatal e manifesta-se durante o trabalho de parto, que é quando provavelmente o suposto sinal que dispara o crescimento da bactéria está presente.
Os fatores de risco: parto prematuro, ruptura prolongada de membranas por mais de 18 horas, febre intraparto ou infecção prévia com EGB. É um micro-organismo comensal, então você espera que ele esteja lá no trato vaginal, no gastrointestinal, e o neonato ele pode aspirar isso quando passa durante o canal de parto. Quando isso ocorre, as bactérias ascendem aos pulmões, do pulmão para o coração e podem causar meningite no neonato. Então essa situação é ruim, porque eu tenho pelo menos 3 órgãos afetados por um micro-organismo. Se tiver resposta imunológica desregulada, eu tenho a condição de sepse. Isso é muito perigoso. Mas viu-se aqui também que a situação mais perigosa em tudo isso daí são os partos pré-termos. Perigoso por várias razões, por tudo isso que está aqui nesse item 13 e pelo fato de que você tem antibióticos ototóxicos e condições que podem reduzir a audição. Fatores de virulência do EGB incluem várias coisas, eu não vou listar tudo aquilo, mas enfim, a hemolisina, que a gente viu que é importante, fator CAMP, que é uma das proteínas que eu mencionei lá, que vai causar lesão sexual, ou fatores que vão prejudicar a função dos anticorpos, fatores que vão prejudicar a função do sistema complemento, enfim, esses são os fatores que espera-se que ele vai utilizar. E isso, o fato de ele ter toda essa capacidade, mostra que ele já está se desenvolvendo nos seres humanos há milhões de anos. Essa bactéria já aprendeu muito a lidar com o nosso sistema imune. PCR na hora do parto poderia diminuir o risco da profilaxia intraparto com antibióticos. Bom, não só isso. Quem tem que fazer isso aí, o PCR na hora do parto e a utilização de aglutinação de partículas de látex, são profissionais de obstetrícia. Bibliografia. Sem dúvida, esse trabalho aqui dos mitos, ele é importante. É importante você ler. Ele é antigo, mas é que como o profissional de obstetrícia trabalha com a população diretamente, ele tem que disseminar essa informação para reduzir o número de pessoas que ainda operam por esses mitos. O trabalho da Michelle Corrier foi o trabalho que eu peguei todos aqueles fatores que aumentam a susceptibilidade do streptococcus do grupo B, como que ele evade o sistema imune. É um artigo bem extenso, mas para quem quer entender o processo patológico, sem dúvida ele é muito bom. E esse trabalho no Clinical Perinatology, ele vai acabar dando um pouco das explicações do manejo. Mas, sem dúvida, eu leria esse daqui, passaria por esse, e esse, se a pessoa tiver a fim de realmente se aprofundar, ele vem para cá. Com isso, eu concluí a aula de Streptococcus do grupo B.